Tempo de maturidade. Mês de setembro é um tempo de maturidade. Nós vamos enfatizar isso. Começamos no domingo passado falando sobre crescimento espiritual. Nos localizando em que fase nós estamos da nossa vida espiritual. Amém? E aí nós começamos a falar da primeira fase, que é a fase da primeira infância, quando Pedro diz, né? Como crianças recém-nascidas, desejai o genuíno leite espiritual. Nós falamos da inocência, que nós nunca devemos perder a inocência, né? Mas que a inocência é uma fase que precisa de muitos cuidados. Aí depois falamos da ignorância, até eu vi uma reportagem que a pessoa, os pais não deram a devida atenção, o bebê foi lá e comeu, não era uma largata, é aquele embuá, né? E morreu. E a gente falou sobre essa questão da ignorância, irmãos. Isso é tão grave que um pastor conta que tinha um grande homem de Deus, ganhava muitas almas para Jesus. E aí ele não tinha maturidade, comeu comida envenenada. Diga, comida envenenada mata. Mas quando você quer envenenar, você não dá o veneno puro. Você dá o veneno numa peça de carne para matar o cachorro, é ou não é? Coloca o veneno na carne e o cachorro vai lá e come e morre. E aí muita gente, irmão, já foi tão ganhador de alma quanto esse pastor, mas por comer comida envenenada, morreu ministerialmente, morreu espiritualmente. Abandona até a fé. A gente vive uma... Quantos se converteram na década de 90, na primeira década ali dos anos 2000, só existia católico não praticante. Agora existe evangélico não praticante. E existe o evangélico que é o desigrejado, que ele é, eu sou evangélico, mas eu não gosto de igreja não. É ou não é? Isso tudo é comida envenenada, porque não tem como eu servir a Deus sem estar no corpo de Cristo. A gente já falou sobre isso. E aí eu quero falar desses 3 estágios da vida espiritual. Hoje eu vou encerrar falando sobre a infância, a primeira infância, sobre a irritabilidade. Depois eu vou falar um pouco sobre a meninice, deixa eu ver meu horário aqui. Ainda tem um tempinho. Sobre a meninice. E aí a gente vai ver os estágios da meninice, que é instabilidade, curiosidade e tagarelice. Você sabe o que é tagarelice, né? Fala demais. E depois, que é o nome de Jesus, que é o meu estágio, o seu estágio, nós vamos falar sobre a perfeita varonilidade, que é a maturidade espiritual. E aí nós vamos ver os 3 estágios da maturidade espiritual. Eu vou só aqui te posicionar. Estimar pouco as coisas da terra. Uma pessoa que está em maturidade, ela estima pouco as coisas da terra. A gente vai trabalhar esse tópico. Depois o segundo é, uma pessoa que está na maturidade, ela é insensível à crítica e ao elogio. Isso é muito forte, irmãos. Estão criticando ela, ela não sente. Estão elogiando ela, ela não sente. Ela é insensível, porque ela está madura. Ela não se move, nem por crítica, nem por elogio. Mas eu não vou adiantar não. Isso aí, tem detalhes aí disso, irmãos. Amém? Que nós vamos andar nessa dimensão. E a terceira característica de uma pessoa que está em maturidade, ela tem a habilidade de reconhecer quando Deus está operando. Ela tem a habilidade de se mover em Deus, amém? E aí é uma pessoa madura. Mas vamos terminar lá, né? Irritabilidade, vamos lá. Os bebês espirituais, deixa eu ver se eu mudo aqui. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Pessoal do YouTube aí.
Olha só, irmãos. Irritabilidade. Os bebês, eles são mimados. E é muito fácil mimar um bebê. Ele quer. Se tu coloca a luzinha lá do jeito que ele quer, se mudar a luzinha, ele começa. É ou não é? Se tu acostuma ele no colo, ele só vai querer ficar no colo. É ou não é? Se não tiver no colo, ele fica. Mas quer colo. Então, os bebês são fáceis. E quando a gente está nessa fase da irritabilidade, todos nós como cristãos, ficamos nesse estágio. Assim como na vida biológica, física, a vida espiritual também passa por esses estágios, amém? Agora a gente não pode ficar nesse estágio da infância. E aí, olha, Salmo 131, versículo 2. Olha o que Davi diz a respeito dos bebês. Esse salmo é muito poderoso. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Diga, criança desmamada. Irmãos, se você não desmamar a criança, ela vai ficar mimada ali. E a gente vai entender mais isso. Olha o que Gênesis capítulo 21, versículo 8, fala sobre o desmame, para sair dessa fase da irritabilidade, né? A Bíblia falando sobre Isaac, cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Irmãos, tem muito cristão, e não é você, em nome de Jesus, que ele não quer ser desmamado. Ele quer ficar com a mamadeirinha na boca. E aí, o pastor Kenneth Reis conta a história que ele foi pastorear uma igreja e tinha uma senhora velha, já uma velha. Hoje a gente está tão mimimi, né, que se falar qualquer coisinha já é ofensivo, né? Mas era uma velha criança, para não ser ofensivo, né? Uma velha criança. E aí, ele estava chegando à igreja e ele visitava essa irmã. E até que um dia ele chegou e percebeu que ela faltava dia de domingo porque ela queria a visita na segunda-feira. Porque se não visitasse ela segunda-feira, ela não ia na quarta-feira. Ela queria estar todo tempo mimada, né? E aí Deus deu aquele entendimento para ele. Ele disse, não vou mais atrás dela. Aí um diácono, né, era a igreja que tinha aqui ali, chegou com ele, pastor, o senhor não vai visitar a irmã fulana de tal? Aí ele disse, não vou. Porque ela é uma velha criança, ela não quer ser desmamada. E aí ele ficou quieto na dele, né? Tem outras crianças que precisam de mamadeirinha, e eu vou lá para elas se desenvolverem e depois serem desmamadas e se crescerem. Diga, o crescimento espiritual. Quando eu cresço espiritualmente, o reino de Deus cresce. Se eu fico na minha infância espiritual, o reino de Deus não cresce. Quando você cresce, o reino de Deus cresce, amém? E aí, passou-se uns dias, alguns meses, lá vem essa mulher. Essa velha criança virou uma mulher espiritual, amadureceu. Estava nos cultos. E aí começou o processo de crescimento dela. Porque muitas vezes a gente está na mamadeirinha, quando já não era para estar na mamadeirinha. Eu estou com a boca hoje tão... E aí, queridos, diga para o seu irmão aí, é tempo de largar a mamadeira. E você vai pegar a mamadeira e vai cuidar de novos filhos que Deus vai nos dar, amém? De novos irmãos que Jesus vai nos entregar. E aí nós, em vez de estar recebendo cuidado, nós vamos cuidar. Olha só, irmãos. O dia do desmame deve ser festivo. Aí a Bíblia diz,
Davi diz, eu fiz calar e sossegar minha alma como uma criança desmamada. Aí Isaac diz, olha, Abraão fez uma festa no dia do desmame. Só, queridos, que tem gente dentro da igreja que não quer ser desmamado. E aí, porque não quer ser desmamado, a mamadeira fica na boca dele e não tem mamadeira para dar para novos crentes, a igreja para de gerar novos filhos para Deus. Enquanto tem 12 mamadeiras usada por crente que já deveria estar amamentando. Mas eu não vou dar a minha mamadeirinha não, eu quero ficar aqui. Poxa, eu quero que todo mundo me cuide, me dê atenção. E aí o reino de Deus não pode crescer, porque o berço está ocupado. E eu quero te dizer, eu e você não somos do berço, nós somos daqueles que cuidam, amém? Nós não somos mais da infância, nós somos daquele que tem mamadeira. Você tem vida de Deus para derramar nas pessoas, amém? E você vai andar numa dimensão de que você vai ser bênção de Deus na vida dos outros, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Você não tem mamadeira para si, você vai alimentar outras pessoas com a vida de Deus, com a vida do Espírito, amém? E aí, queridos, deixa eu passar aqui. Rapaz, está pequeno a letra aqui, cara. Meu Pai amado, me ajuda, Senhor. É um assunto muito tremendo. E aí, queridos, o que acontece? Na realidade, a gente tem esse desmame. E o que acontece, queridos? Tem muita igreja que o pastor, ele fica naquela dimensão, a igreja. Sabe por quê? Porque não tem um leite genuíno. E o pastor Kenneth Hagin fala que ele foi numa igreja durante 30 anos. E a igreja estava no mesmo nível. E aí o pastor, não, porque o senhor dá muito leitinho quando o senhor vem aqui para a igreja, pastor Kenneth Hagin, o senhor tem que... Aí ele disse, tu nem leite dá, irmão. Tu dá só o soro, porque eu vejo os irmãos no mesmo nível. E por isso a igreja empacou. E aí, queridos, Pedro ele diz, olha o que Pedro, 1 Pedro 2 diz. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha só, irmãos. Diga leite. E aí, queridos, é importante. Olhe para mim aqui. É importante. Eu até falei para... Eu vou publicar um vídeo amanhã, um devocional. Falei para Esther. Sem devocional, sem rede social. Diga para o seu irmão aí. Sem devocional, sem rede social. Eu só vou abrir minha rede social depois do meu devocional. Se eu não fizer meu devocional, eu não vou abrir rede social. Por que a gente não cresce espiritualmente? Porque a gente não bebe da palavra viva, da palavra genuína. O evangelho vivo, irmãos, é Jesus. Quando eu me alimento da palavra de Deus, eu estou me alimentando do verbo vivo. Eu estou me alimentando da vida de Deus. Amém? E aí eu vou desenvolver da minha salvação, crescendo para a salvação. Não tem mistério. Aí, meus amados, eu vou falar um pouquinho aqui. Ainda tem alguns minutos. Sobre a segunda fase espiritual. A primeira, infância, diga, infância. E a gente já falou aqui, inocência, ignorância e irritabilidade. Fechando irritabilidade. A pessoa que está na infância, ela se irrita fácil. Qualquer coisa deixa ela irritada. Ela, não, eu não vou mais para a igreja. Não vou mais. Eu estou de birra, tem que vir aqui atrás de mim. Está me entendendo? Tem ou não tem isso, irmãos? Que ela está na infância. E aí a gente não consegue avançar para gerar mais filhos para Deus, por quê? Não é o seu caso aqui, amém? Mas é que você já vai ter discernimento para dizer, meu irmão, está na hora de crescer espiritualmente. Vamos nos desenvolver.
Vamos deixar de irritabilidade. Aí vem a segunda fase, o cara não vai da infância já, o adulto, né? Não, ele vai para a meninice. Olha o que Paulo fala. Efésios 4. Vou ler só a parte A para a gente ganhar tempo. A fase da meninice. Isso aqui, irmãos, que eu estou falando para você, isso me levou a um crescimento espiritual sem precedentes. Eu sou um novo Agno depois desse conhecimento aqui. Isso aqui me fez. Isso que eu estou ministrando para você, eu ministro anualmente para mim mesmo. Quando eu estou ministrando para ti, eu estou crescendo espiritualmente, amém? Eu peguei esse conteúdo 2005, 2006, lá no Ibadã. Era um livreto desse tamanho assim, insignificante, crescendo espiritualmente, do Kenneth Hagin. E eu li aquilo, eu digo, meu Deus, olha como eu estou, me posicionei, aonde eu estou aqui, em que nível espiritual eu estou? E aí eu comecei a galgar esse nível de maturidade. Olha lá, meninice, para que não sejais como meninos inconstantes, levados por todo vento de doutrina. Olha lá, a primeira característica aí, quando Paulo está discipulando a igreja de Éfeso, essa igreja lá em Atos 19, versículo 7, ele diz o seguinte, que tinha 12 homens lá nessa igreja de Éfeso, que eles tinham sido ganhos por Apolo. Olha aqui para mim, por Apolo. Apolo era um discípulo de João Batista, que quando ele viu João Batista apontar para o Cordeiro de Deus, aí ele creu que Jesus era o Messias. Apolo creu que Jesus era o Messias, e ele passou a andar de longe com Jesus, o Apolo, mas ele não recebeu o outro nível. Ele ficou no batismo de João Batista, do arrependimento. Ele não foi batizado nem como cristão. Aí Paulo vai, nesses 12 homens que foram ganhos por Apolo, segundo alguns comentaristas bíblicos, ele chega lá, Paulo diz, ei, vocês conhecem o Espírito Santo? E aí esses 12 homens dizem, não, nem sabemos, nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo, não ouvimos. Porque eles tinham recebido só aquele evangelho de Apolo, que era o evangelho de João Batista, que era o batismo do arrependimento. E aí Paulo vai e batiza eles como cristãos, e imediatamente eles são batizados com o Espírito Santo, pela imposição de mãos de Paulo. Mas a igreja de Éfeso estava num processo de amadurecimento, ainda eram meninos. Amém? E as três características de uma fase de menino é a seguinte: instabilidade. O menino é instável. Temos 10 minutos aqui, em 5 minutos nós vamos ceiar, amém? O menino é instável. Você chega com o menino, Mirlene, Marcelene, oh meu Deus. Vou até parar de falar pelo nome que eu erro. Oh meu Deus. Aí você chega com o menino e diz assim, ó, vai cortar grama. Aí o menino vai, coisa que ele faz em 40 minutos. Aí tu tá olhando para ele, 40 minutos esse menino termina. Aí tu vira as costas e vai fazer outra coisa. Depois de 2 horas tu volta, como é que tá lá a grama? Do mesmo jeito, porque o menino é instável. Ele não tem responsabilidade. Ele é inconstante. E tem muita gente na vida espiritual que é assim. Eu vou entrar no ministério agora. Ah, não quero mais não. Vou só um dia e 10 não. É menino. Você chega com a menina e diz, minha filha, vai lavar essa louça. A pia tá bonita lá. Para quem gosta de lavar louça, tem gente que odeia, né? Odia. Aí tu diz, essa menina vai ficar aí 1 hora nessa louça aí. Aí ela lava 2 pratos, tu vira as costas, tu chega lá, a pia tá como, irmão? Do mesmo jeito. E a menina tá onde? Lá no TikTok, né? TikTok, esse TikTok tem, a geração TikTok tá tudo, né? Sendo mãe precocemente. Tudo essa engenharia social para destruir, né?
a mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas Deus vai levantar uma igreja aqui que não vai ser menina, amém? Mas que vai ser amadurecida em Cristo Jesus, para cuidar dos jovens, dos adolescentes e entrar em novos níveis com Deus, amém? Em novas dimensões. Então a primeira fase da meninice, a primeira característica da meninice, instabilidade. A segunda característica da meninice, eu vou terminar essa hoje, meu irmão. Diga, curiosidade. Menino é curioso, não é não? Menino é curioso, quer saber mais do que não deve. Diz que o irmão chegou com o pastor Kenneth Hagin, né? E disse, pastor, quanto o senhor ganha? O que o senhor faz com o seu dinheiro? Aí o pastor Kenneth Hagin olhou para ele, o menino, né? E disse, e tu, quanto que tu ganha? Aí ele, não, pastor. E o que tu faz com o teu dinheiro? Não, pastor, o que eu faço com o meu dinheiro não é da sua conta, não. Aí ele disse, muito bem. Nem o que eu ganho, nem o que eu faço com o meu dinheiro. Quer saber o que não deve. Aí, qual é o menino? É aquele que fica, né? Ele conta aqui uma ilustração interessante do filhinho dele lá, do menino lá. Pai, quanto que é a segunda? Amanhã. E amanhã é o quê? Aí terça. Sabe aquelas perguntas sem pé nem cabeça? Que não tem sentido nenhum? É um menino que quer saber coisa que não vai levar a nada. Eu lembro quando eu era menino, né? Eu chegava com o Hahnemann, que era um cara que me dava atenção. Eu dizia, quem tem mais força? O He-Man ou o Superman? Coisa de menino que não tem sentido. Amém? Coisa que não vai levar a lugar nenhum. E em último lugar, última característica de um menino espiritual. Tagarelice, fala demais. Não sabe o valor do silêncio. Diga, irmãos, eu vou ler 2 versículos aqui e eu encerro essa parte da ministração. Olha lá, Provérbios capítulo 10, 19. Irmão, segura a tua língua. A gente estava no nosso culto familiar. Diga, culto familiar. Célula familiar. É o liberar da bênção de Deus. Mas nossa célula familiar de quinta-feira, irmãos, foi punk. Não foi o Rock in Rio, não. Foi punk. Foi hard. Foi pesado. Porque, irmãos, posso contar meu pecado aqui para vocês? Oh, meu Deus, tem misericórdia. A cultura da ofensa. Lá em casa a gente, feio, idiota, leso. E eu nessa onda, falando besteira. E nessa cultura, e o Espírito Santo já me cobrando, eu pregando aqui, Deus me cobrando, nenhuma palavra torpe, você lembra? E a gente com essa brincadeirinha, falando besteira, ofendendo. E aí o pastor Xavier pregou uma palavra numa reunião de líderes, lembram? Sobre o poder das palavras, aí só que eu sem autoridade, porque eu estava falando besteira com meus filhos. Mas chegou na célula familiar e Deus falou assim, sabe, cauterização, diga cauterização. Não deixa o pecado cauterizar. Sabe o que é cauterização, irmãos? Imagina agora uma xícara de café quente, que só de tocar os lábios queima, não é? É ou não é? Porque está sensível. Mas tem pessoas que pegam a xícara de café quente, é ou não é? E toma cheia assim de uma vez. Sabe por quê, irmãos? Porque já está cauterizado. Os lábios, o sistema dele bucal ali, já perdeu a sensibilidade. Entendeu? Quando Paulo está falando assim, que não deixa o pecado cauterizar a tua mente, é perder a sensibilidade. E aí era o meu dia de pregar. E Deus já me cobrando isso há meses, irmãos. Meses. Olha aqui para mim. Se eu que sou pastor, que tenho revelação da palavra, às vezes estou nesse atoleiro de pecado. Imagina alguns irmãos. E aí eu fui para a palavra quinta-feira, eu disse, Senhor, tem misericórdia. Vamos quebrar esse demônio aqui de falar besteira. Feio. É só bobagem, brincadeira, mas é ofensivo, irmãos. E aí, para cartar, o Kenneth Hagin prega essa palavra para mim, sobre cauterização, sobre perder a sensibilidade. E ele diz que ele vai saindo
lá da escola dele, ele chama o cara de diabo, tipo assim, vai pro inferno. E na hora acende dentro dele a consciência, e ele diz, não deixa cauterizar. E aí diante de Deus, diga, o pecado não vai nos cauterizar. E aí ele chega diante de Deus e diz, Senhor, me perdoa que eu chamei o cara de diabo, mandei o cara pro diabo, pro inferno. E aí ele chegou lá com o cara e disse, meu amigo, me perdoa porque eu mandei você ir pro Satanás, sei lá. Uma ofensa nesse sentido. Aí o cara, eu nem lembro. Mas a gente tem que ter uma vida pura, amém? E aí, querido, não adianta a gente ser hipócrita e dizer que não tem problemas e que a gente precisa crescer. E nós estamos crescendo em Cristo Jesus, amém? E aí eu queria te convidar a se colocar de pé. Nesse sentido da tagarelice. Olha o último texto que eu vou ler. O primeiro é... Desligou a live não, né? O primeiro eu li, né? Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modela os seus lábios é prudente. Na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios 10, 19. Eclesiastes 5, 3, na parte B. A voz do tolo é percebida da multidão das palavras. Diga, o poder do silêncio. Quem é maduro, irmãos, fala pouco. E aí nós fizemos uma estratégia lá em casa. Quando a gente falar alguma coisa assim, nós vamos dizer, olha a palavra de Deus. Vamos falar a palavra de Deus. E a gente está ganhando do diabo, amém? Quando vem aquele hábito de falar besteira, palavra de Deus. Vamos falar a palavra de Deus. E a gente está vencendo essas ofensas. Porque, digo, o poder do silêncio é sábio. Quando eu falo menos, eu peco menos. E aquele que domina a sua língua é varão maduro, é varão perfeito. Vamos orar, queridos. Quantos querem evoluir? Eu não quero ser mais infantil. Eu não quero ser mais menino, Senhor. E não tem ninguém, irmãos, que não esteja nesse processo de crescimento. Vira e mexe, a gente volta à infância. E a gente tem que ir para a maturidade novamente. É ou não é? Eu pensei que eu com 40 anos eu não ia ter mais comportamentos infantis. Mas às vezes eu estou com infantilidade de novo. Eu pensei, não, eu vou chegar a um nível de maturidade que eu nunca mais vou ter nenhuma meninice na minha alma. Mas de vez em quando vem uma meninice. E eu quero te dizer que nós vamos andar em maturidade. Que a gente vai ter o diagnóstico. Isso aqui é coisa de menino. Eu não sou mais menino. Isso aqui é coisa da infância espiritual. Eu não sou mais infantil. Eu não vou deixar isso mais governar. Amém? Levante sua voz ao Senhor aí. Nós vamos nos preparar agora para ceiar. Eu queria que o Ministério de Louvor cantasse aí. E nós vamos orar nessa palavra. O mês da maturidade, a ceia da maturidade. A ceia que nós vamos abandonar a infantilidade, a meninice. E nós dizemos, Senhor, queremos outro nível, Senhor, de maturidade. Nós não vamos ficar, Senhor, na ignorância, na irritabilidade, Senhor. Na instabilidade, na curiosidade, na tagarelice, Senhor. Nós vamos ser pessoas, Senhor, que vamos ser inocentes, a inocência da criança. Nunca nós queremos perder, Senhor. Mas nós não vamos ser mais ignorantes. Comer comida venenosa, Senhor, da internet, de falsas doutrinas, Senhor, que destroem a nossa fé.